Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho explicar para vocês o que seria extroversão. Você já ouviu falar dessa palavra? Eu acredito que sim. É muito comum no dia a dia as pessoas se referirem, a umas às outras falando: ah, fulano é mais extrovertido, não é mesmo? Isso acontece muito. Então, afinal de contas, o que é extroversão? Você se considera um extrovertido? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Bom, para eu explicar para vocês um pouco sobre o que é extroversão, eu preciso retomar algumas ideias acerca vamos dizer assim, da teoria do Jung. Basicamente, o Jung ele dividiu a psique em três partes: a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Então, didaticamente, para a gente entender, é como se fosse assim: a consciência ela orienta o sujeito, enquanto que o inconsciente influencia. Então, na consciência, o Jung diz que existem duas atitudes psíquicas e 4 funções psicológicas. As atitudes psíquicas elas podem ser introversão ou extroversão, e as quatro funções psicológicas seriam pensamento, sentimento, intuição e sensação. Semana passada a Irene explicou para vocês o que seria a introversão e hoje eu vou falar basicamente sobre a extroversão. As atitudes psíquicas, então, do Jung, ela vai explicar como que a pessoa investe essa energia psicológica dela. Seria como se fosse a motivação, né? O que motiva essa pessoa? É uma questão mais introvertida ou é uma questão extrovertida? Quando a gente fala de uma atitude extrovertida, ou seja, o que motiva essa pessoa no que tange a extroversão, a gente está falando como que essa pessoa investe a energia psicológica dela, que normalmente é o quê? O extrovertido, diferente do introvertido, ele coloca a energia dele no objeto, ou seja, ele olha para algo, aquele objeto é como se aquilo chamasse a atenção dele. E por que eu estou falando objeto? Porque às vezes a gente pode pensar que o extrovertido é aquela pessoa que gosta de pessoas, que quer estar no meio de pessoas, e não necessariamente. O objeto ele explica o que seria um investimento, por exemplo, dessa energia psíquica, investimento do psicológico da pessoa em bens, em pessoas, em situações e etc. Então é um investimento psicológico da pessoa no outro, em objetos externos a ele. Então você agora pode estar se perguntando: ok, Marco, mas então como que eu sei se eu sou um extrovertido? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer para vocês que, de acordo com a teoria do Jung, nós não somos somente introvertidos ou extrovertidos, ou seja, essa polaridade. Na verdade, a gente tem ambas as atitudes, só que a gente acaba utilizando um pouco mais uma delas, tá? Então você tem as duas, mas uma delas vai sobressair em você. Normalmente as pessoas extrovertidas são aquelas pessoas que se preocupam muito, por exemplo, com a opinião de outras pessoas, de terceiros. Por que isso acontece? Porque para ela, como ela investe a energia dela no outro, aquelas pessoas pode ser, por exemplo, o objeto dela. Então ela se preocupa com o que aquelas pessoas querem. Muitas das vezes ela abre mão, por exemplo, de coisas dela, de opiniões dela, para suprir a necessidade dessas pessoas que talvez estão julgando, dizendo o que querem. São pessoas que gostam de estar com pessoas também, vamos dizer assim, o que a gente entende como balada, como festa, sim. Às vezes essas pessoas, por exemplo, os extrovertidos, eles abrem mão de coisas que eles gostam para ir. Então, por exemplo, digamos que um extrovertido gosta de sertanejo, mas ele tem um grupo de amigos que gostam de funk ou gosta de pop. O extrovertido pode ser aquela pessoa que vai abrir mão de ir numa festa que toque sertanejo para ir numa festa que toque funk, porque ele sempre se preocupa muito com o outro, ele investe a energia dele no outro. O extrovertido também pode ser aquela pessoa que gosta muito de bens, por exemplo, se apega muito a bens, né? E por conta disso, ele tem um objetivo, ele quer conquistar, ou seja, ele está investindo a energia dele em conquistar alguma coisa. Isso também é uma característica. Outra, por exemplo, o extrovertido, por essa questão do bem, por exemplo, é uma pessoa que pode gostar muito de ganhar presente, por exemplo, porque ele olha o presente em si, ele gosta muito daquilo ali, ele coloca a energia psicológica dele, aquilo ajuda na afinidade dele com uma outra pessoa. Então o extrovertido basicamente ele sempre vai colocar a energia dele externamente, ele vai valorizar o que acontece no externo e muito pouco às vezes no que acontece com ele mesmo. É muito comum, por exemplo, o extrovertido ter dificuldade de falar de si, de responder, por exemplo, exatamente o que ele gosta, o que ele sente, o que ele pensa, de se conectar com o mundo interno dele. Porque 24 horas ele está colocando a energia dele em quem? No que acontece ao redor dele, com as pessoas, com aquilo que ele julga gostar, com os objetos, mas não de fato com aquilo que ele é, com aquilo que ele tem.
E isso quando ele de fato está usando aí a maior parte da energia dele de forma extrovertida. Mas então você pode estar se perguntando, Michael, realmente eu sou extrovertido, eu me identifiquei com essa questão. Isso é bom ou é ruim? Não existe, na verdade, bom ou ruim. Ambas as, vamos dizer assim, as atitudes, introversão ou extroversão, quando ela, vamos dizer assim, está muito na polaridade, ou seja, quando você usa demais a extroversão, quando você usa demais a introversão, isso pode acarretar, vamos dizer assim, consequências, né? E essas consequências podem ser também negativas. Ou não. Então não existe bom ou ruim. O que a gente sempre prima aí na psicologia, aí com essa visão inclusive junguiana, é o equilíbrio. Então, embora você talvez tenha a atitude extrovertida de forma mais latente em você, isso não significa que você seja somente uma pessoa extrovertida. Você também tem um lado introvertido que pode aflorar, que pode ser desenvolvido. E isso pode também trazer benefícios para o seu dia a dia, benefícios no seu trabalho, benefícios nas suas relações sociais, benefício no seio familiar, porque você estará mais equilibrado na sua forma de ser no dia a dia. E uma forma, um jeito, vamos dizer, de se alcançar isso é através da psicoterapia. Então o psicólogo ele pode te ajudar através do autoconhecimento a mostrar e te treinar, vamos dizer assim, através de algumas habilidades para que você possa deixar de viver, vamos dizer, só nessa polaridade de atitude, mas passe a viver de forma mais equilibrada e automaticamente alcançar mais bem-estar no seu dia a dia. Bom, o vídeo de hoje ele teve o objetivo de falar da extroversão. Semana que vem a psicóloga Irani vai falar sobre uma função psicológica, então continue desacompanhando que semana que vem tem um novo vídeo falando sobre essa temática aí dos tipos psicológicos do Jung. Até lá!